Olá, seja muito bem-vindo e bem-vinda! Hoje a gente vai mergulhar fundo nas chaves que destravam o nosso potencial, decodificando a verdadeira ciência do sucesso com base nos ensinamentos do Dr. Lair Ribeiro. Se prepare, porque o que vamos explorar aqui não é só informação não, é um manual prático para reescrever a própria realidade. E antes da gente seguir, vamos fazer uma pausa para uma pergunta que é fundamental. Olhe para dentro, com total sinceridade. Os resultados que se manifestam hoje em todas as áreas da sua vida são realmente aqueles que você deseja lá no fundo? Essa resposta, que está ecoando agora na sua mente, é o ponto de partida exato para a transformação que começa agora. Muito bem, o nosso roteiro para essa jornada já está traçado. Primeiro, vamos desvendar o código do sucesso. Depois, vamos entender o funcionamento do computador mais poderoso do universo, o nosso cérebro. Em seguida, a gente vai aprender a recriar o passado, a criar o futuro e, finalmente, chegar na resposta definitiva que coloca todo o poder nas suas mãos. Vamos lá! Começando pela base, definindo as regras do jogo da vida. E a primeira regra, talvez a mais libertadora de todas, é entender a diferença crucial entre dois conceitos que, quando a gente confunde, podem desviar totalmente o nosso caminho. E a diferença é essa aqui, olha. Sucesso é algo externo, é sobre a conquista, sobre chegar no topo da montanha. Já a felicidade? A felicidade é interna, é sobre amar a vista durante a escalada. Dá para ter um sem o outro, claro, mas a verdadeira maestria é unir os dois. E o primeiro passo é simplesmente entender que são energias diferentes. Sacar isso por si só já é libertador. Agora se concentra nessa verdade fundamental. Sucesso não é sorte, não é um bilhete de loteria. É uma ciência, com leis tão previsíveis quanto os da gravidade. Assim como a física quântica mostra que a observação do cientista altera a realidade da partícula, essa ciência do sucesso mostra que o nosso foco e a nossa prática alteram os nossos resultados. E a melhor parte? Se é uma ciência, pode ser aprendida, aplicada e dominada por qualquer pessoa. Ok, mas para aplicar essa ciência, primeiro a gente precisa entender a máquina que roda tudo isso, né? Vamos agora abrir o manual de instruções do hardware mais sofisticado já criado, o cérebro humano. Pensa um pouco nisso. Dentro da gente existe um supercomputador biológico capaz de criar universos inteiros só com o pensamento. E ainda assim, a maioria das pessoas passa a vida toda sem nem sequer abrir o manual de instruções, sabe? Operando no modo de segurança e usando uma fração minúscula de seu poder infinito. E aí, dentro dessa máquina incrível, operam dois, digamos, processadores bem diferentes. O esquerdo, que é o arquiteto lógico, que vê o mundo em dados, em preto e branco, e o direito, que é o artista quântico que sente o universo em emoções e pinta a realidade com todas as cores do mundo. Essa metáfora é simplesmente perfeita. Tentar voar pela vida usando só a lógica ou só a emoção é como um pássaro tentando voar com uma asa só. Não funciona. A verdadeira genialidade, o voo para o sucesso, acontece na sincronia, na dança perfeita entre as duas asas, quando a razão e a intuição trabalham juntas. E isso nos leva direto para uma lei do universo, a lei do aumento. Assim como na física quântica, onde o ato de observar uma partícula define o estado dela, na vida, o ato de focar em algo determina a sua expansão. É simples, a energia flui para onde a atenção vai. O foco não apenas observa a realidade, ele cria a realidade. Onde a sua atenção estiver, é para lá que a sua vida vai crescer. Beleza, já entendemos o hardware. Agora está na hora de dar um upgrade no software. Vamos aprender a acessar o código-fonte da nossa mente para literalmente reescrever os programas limitantes que rodam no nosso subconsciente, muitas vezes sem a gente nem perceber. Essa imagem do elefante, ela conversa direto com o nosso inconsciente. O elefante, com toda aquela força imensa, continua preso por uma crença que foi instalada lá na infância. Quantas cordas invisíveis, quantas crenças que não fazem mais sentido ainda limitam o poder gigante que existe aí dentro? Muitas vezes só por hábito. E é aqui que está o pulo do gato, a chave mestra que vira o jogo completamente. O mundo ensina a gente na ordem errada, ter algo para poder fazer algo e então ser alguém. A verdade universal é o exato oposto. Primeiro, a gente assume a identidade, a gente decide ser. A partir desse estado de ser, a gente começa a fazer o que essa nova pessoa faz. E o ter vira uma consequência natural e inevitável. Não se corre atrás do sucesso, atrai-se o sucesso por quem se é. E a ferramenta para fazer essa programação é a palavra, pura e simples. Isso é programação neurolinguística em ação.
Ao declarar com autoridade no tempo presente, eu declaro ser, novos caminhos neurais são literalmente criados, um novo sistema operacional instalado. E para pensar, qual voz tem mais poder e autoridade sobre a sua mente do que a sua própria voz? O que a gente está fazendo com essas declarações na prática é algo bem profundo. Estamos recalibrando nosso termostato interno. Todo mundo tem uma temperatura interna que define o nível de sucesso e felicidade que a gente se permite ter inconscientemente. Se a vida esfria, o termostato liga para aquecer, se esquenta demais, a gente se auto-sabota para esfriar. Ao declarar um novo ser, a gente eleva esse limite conscientemente para um novo padrão. Pronto, software atualizado, termostato recalibrado, agora sim, a gente tem o poder de sermos os arquitetos do nosso futuro. É hora de pegar os sonhos e transformar em realidade concreta. E como é que a gente começa a construir esse futuro? Com um ato de quase mágica, de tão simples e poderoso que é. Um sonho vive no mundo do um dia talvez. Uma meta nasce no exato momento em que a gente âncora esse sonho na realidade com uma data. Ao fazer isso, transformamos uma possibilidade num destino, num alvo claro no mapa do tempo. Porque, olha, viver sem metas claras é a mesma coisa que lançar um navio ao mar sem um leme e sem um destino. Ele vai se mover com certeza, mas vai ficar à mercê das marés e das tempestades. As metas são o nosso GPS interno, o sistema que permite navegar conscientemente pelas águas da vida, criando o nosso caminho em vez de só reagir a ele. E todo o processo de criar alguma coisa na vida segue esse exato padrão. A germinação é o pico do entusiasmo inicial. Mas aí vem a assimilação, que é o vale, onde o trabalho é feito no silêncio e o progresso parece lento, quase invisível. É exatamente nesse vale que a maioria das pessoas desiste, um pouco antes de alcançar o pico da conclusão. Entender isso é o segredo. O sucesso não está na empolgação do começo, mas na persistência durante o silêncio da assimilação. E tudo isso que a gente conversou nos leva para a resposta final, a peça que encaixa todo o quebra-cabeça. E não tem jeito melhor de revelar isso do que através de uma história antiga, cheia de sabedoria. Tenta visualizar essa cena comigo. Um jovem discípulo, querendo testar a sabedoria do mestre, se aproxima com um sorriso meio disfarçado. Nas suas mãos, bem escondido, ele segura um pequeno pássaro. Aí ele chega e lança o desafio. Mestre, o pássaro nas minhas mãos, ele está vivo ou morto? O plano dele parecia perfeito, né? Se o mestre dissesse vivo, ele esmagaria o pássaro, se dissesse morto, ele abriria as mãos e o deixaria voar. De qualquer jeito, ele provaria que o mestre estava errado. Só que o mestre, com aquele olhar calmo, sabe? Ele não cai na armadilha. Ele responde com a verdade mais profunda do universo. Jovem, a resposta está nas suas mãos. Com uma única frase, ele devolve todo o poder e toda a responsabilidade para quem, de fato, os tem. E essa, no fim das contas, é a grande verdade que fica. O pássaro é a sua vida, o seu sucesso, a sua saúde, a sua felicidade. A resposta sobre o destino deles não está nas estrelas. Não está nas circunstâncias, nem na sorte. A resposta esteve, está e para sempre estará literalmente nas suas mãos. A pergunta que fica no ar é: o que você vai fazer com esse poder?